Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal da Fisioclínica. Meu nome é Ricardo, eu sou fisioterapeuta e um dos colaboradores aqui da Fisioclínica. Hoje eu estou aqui com o Dr. Guilherme, ele é um dos médicos fisiatras aqui e também administrador da Fisioclínica. Então eu trouxe ele aqui hoje para conversar com a gente sobre o Botox ou toxina botulínica e a sua função e a sua aplicação durante uma reabilitação para pacientes neurológicos e como isso pode te ajudar. Então é isso aí, se apresente, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos, tá? Bom, como o Ricardo disse, meu nome é Guilherme, vamos conversar um pouquinho para ver se a gente consegue esclarecer dúvidas que possam existir sobre esse tema. Vamos lá. Então vamos lá, para a primeira pergunta. O que é o Botox? É uma droga, é uma pílula, é o quê? Como ela funciona? Acho que tem um detalhe que é interessante comentar disso, que assim, Botox na verdade é um termo genérico para a toxina botulínica, né? É como Bombril para palha de aço, certo? É o nome mais conhecido. É uma medicação injetável que a gente tem que fazer intramuscular. Então se selecionam os músculos que vão ser feitos e fazem injeçõezinhas em cada músculo, né? Então você usa uma seringa, não sei se esse é o termo correto de usar, a droga é líquida. Isso, na verdade ele vem, a gente dilui, né? Você tem que reconstituir ela é um pozinho, na verdade, a gente reconstitui e aí faz numa seringa, é como se fosse uma injeção mesmo, assim, uma situação normal. Certo. E para que ela serve? Como é que ela age dentro do músculo? Como isso tem efeitos positivos? Então, o Botox, a toxina botulínica, ela é uma neurotoxina, né? Daí aí que vem o nome. Então, o que acontece? O músculo, ele é comandado pelo nervo, né? Como a lâmpada é comandada pelo fio, vamos dizer, como nessa mesma analogia, o fio vai lá e acende a lâmpada. O Botox interfere nessa transmissão entre o comando e a execução. Então, o nervo manda o comando e o músculo executa a função. Perfeito. O Botox, a toxina botulínica entra aí no meio, interferindo nisso, modulando essa resposta. Tá, e qual que seria a lógica? Por que essa maneira dela agir, ela tem interferência positiva, uma aplicação positiva no paciente neurológico? Então, entrando um pouco na questão do paciente neurológico, muitas vezes quando o paciente tem alguma alteração neurológica central, né, um derrame ou uma lesão medular, alguma coisa assim, ele fica com uma alteração, uma coisa que chama espasticidade, uma rigidez aumentada do membro, tá? E aí o Botox vai interferir, a toxina vai interferir nessa resposta, diminuindo essa rigidez. Então não é que a toxina traga o movimento de volta, é que muitas vezes a rigidez está atrapalhando o movimento. Então a gente relaxa, melhora essa condição do músculo e ele passa a funcionar melhor. Deixa eu fazer uma curiosidade sobre isso. Porque uma pergunta que eu escuto sempre no consultório, acho que vale a pena comentar, é o mesmo Botox da estética? Sim, é a mesma medicação, tá? Para usos totalmente diferentes. Na verdade, o uso inicial foi para isso, depois que se viu que ele servia para estética. Para estética, o que ele faz? Ele estica a pele? Não. Ele relaxa a musculatura que está embaixo da pele e por isso diminui linha de expressão, tá? Mas é a mesma medicação, mas com usos totalmente diversos. Só um comentário, aqui na Fisioclínica a gente faz toxina só para casos funcionais neurológicos, tá? Certo, e deixa eu te fazer outra pergunta. Quando ele é indicado, todos os pacientes neurológicos precisam disso? Como é que é essa separação? Não, a primeira separação maior é se o paciente tem rigidez ou não, se ele tem espasticidade ou não. Se não tem, não existe indicação, tá? Para os pacientes que têm rigidez, ainda assim precisa existir uma análise funcional do que é possível melhorar ou não com a toxina. Às vezes a rigidez em determinadas situações até ajuda a gente um pouquinho, às vezes a gente quer deixar ali a rigidez um pouquinho. Então é uma situação avaliada caso a caso, mas o que eu entendo é que todo paciente em condição, paciente neurológico, né, todos deveriam passar por uma avaliação sobre essa necessidade ou não. Certo. Então vamos lá, o paciente foi submetido, ele fez a aplicação,
Dá um norte para a gente, assim, o que ele espera depois disso. O efeito é imediato, o que ele precisa fazer depois, como é que é esse momento depois da aplicação? Bom, aí existem diversas toxinas no mercado, né? Mas o tempo médio de pico de ação, ou seja, quando vai estar funcionando plenamente, é 15 dias após a aplicação, tá? A gente não tem uma resposta imediata, às vezes alguma resposta breve, mas a resposta vai crescendo aí durante essa primeira quinzena. É fundamental o trabalho de reabilitação pós-toxina, tá? Porque o alongamento, trabalhar essa musculatura potencializa demais o efeito do que foi aplicado, tá? Um parêntese, certo? Existe uma situação específica que é uma condição que chama distonia. Para a distonia, a toxina muitas vezes não precisa depois ter muita reabilitação. A própria toxina já faz boa parte desse papel. Mas a maioria dos pacientes, que são os pacientes pós-derrame ou pacientes lesado medular, é fundamental. As crianças, né, as paralisias cerebrais, é fundamental fisioterapia mais intensiva, inclusive após a aplicação. Dá só um norte aí para ficar mais claro para quem está assistindo a gente. O que são esses pacientes com distonia? Como é que o paciente sabe que ele é uma pessoa assim? A distonia é uma movimentação involuntária. Então, a gente tem, por exemplo, uma distonia que é comum, é blefaroespasmo. A pessoa fica travando o olho, puxando a boca. Não é o tique, tá? Mas é uma coisa parecida com aquilo. Então, é uma movimentação involuntária. É um quadro que normalmente aparece... a gente não sabe por que ele de repente aparece, ele não está relacionado via de regra a situações pontuais como derrame, como coisas assim. Entendi. Então, para esse tipo de paciente não precisa de reabilitação. Alguns até precisam, tá, Ricardo? Mas normalmente não precisa, exatamente. Então, os outros pacientes com certeza vão precisar. Com certeza precisam. Inclusive, a gente vê uma situação, às vezes, de que a gente aplica e o paciente, por algum motivo, não consegue fazer um segmento de fisioterapia na sequência da aplicação e, claramente, o efeito é reduzido, o que se foi feito é reduzido, né? Tá. Então, fica bem claro que realmente precisa da reabilitação depois. Tá, deixa eu te fazer outra. E precisa aplicar de novo? Como é que é? Aplica uma vez só? Tem que reaplicar? Como é que é essa parte? A toxina, ela tem ali o pico de efeito, como eu falei, com 15 dias, e ela vai ter efeito até 90, 120 dias. Depois disso, ela não tem mais efeito, ela é absorvida pelo organismo e a gente não está mais com o efeito da droga acontecendo. A maioria das vezes, o paciente precisa de múltiplas aplicações, tá? Algumas situações não, depende. Por exemplo, se nós fizermos uma aplicação para melhorar a pinça, para melhorar a pegada da mão e a reabilitação na sequência der conta de conseguir manter isso, às vezes o paciente não precisa ficar reaplicando. Então, novamente, são situações, é caso a caso, a gente precisa avaliar cada vez para ver se precisa aplicar de novo ou não, mas normalmente são mais aplicações. Certo. Então é importante continuar passando nos retornos, né, com o médico fisiatra para saber se vai precisar ou não, né? E deixa eu te fazer uma outra pergunta. E se o paciente não gostar do resultado? Porque às vezes, os pacientes nossos aqui, né, às vezes relatam para mim, relatam para ele também, que aplicaram Botox e às vezes não gostou do resultado. E como é que funciona? É para sempre? Não é? Como é que é? Não, eu brinco até que assim, pro bem ou pro mal a toxina passa, certo? Tá? Nesse mesmo período, mais ou menos, tá? Esse não gostar do resultado tem uma relação direta com enfraquecer o músculo, né? Sem dúvida. Então, às vezes a gente faz esperando uma resposta, mas a resposta vem com enfraquecimento junto, atrapalhando alguma questão de funcionalidade aí do paciente. E aí, nesse período também é muito importante também que nesse período se faça fisioterapia para minimizar esse efeito que é indesejável que aconteceu e vai passar naturalmente. Um detalhe importante, não é porque a gente teve um resultado ruim que nunca mais se faça toxina.
certo? Eventualmente pôs uma dosinha um pouco a mais, né? A coisa, escolheu o músculo que poderia, tira aquele músculo que enfraqueceu da próxima aplicação e assim vai. Dá para ir reajustando e melhorando os resultados. Sim. Nessa situação tem um detalhe também que assim, é comum que a aplicação de toxina vá evoluindo, ela vai ficando cada vez melhor, porque a gente aplica, vê o que aconteceu com o paciente, o resultado, e reprograma a próxima de acordo com os resultados que a gente viu. Porque a dose é muito ampla, né? O que pode em cada músculo. Então a gente tem uma experiência, uma base é feita, mas muitas vezes isso é refinado com a própria resposta do paciente. Perfeito. Tá, e quanto custa? O plano de saúde costuma cobrir isso? E se o paciente não tem plano, quanto isso custa? Só para a gente ter uma noção. Os planos de saúde todos cobrem, tá? Às vezes com alguma burocracia, mas todos cobrem. E o custo, ele tem uma questão da quantidade que vai ser usada. Cada ampola de toxina custa mais ou menos R$1.000, tá? Varia um pouco de marca, de uma para outra e tudo. E aí depende, tá? Tem pacientes que fazem uma ampola, tem pacientes que fazem até 5. 5 é o máximo que a gente usa. Então, potencialmente é um tratamento que fica caro. O que é uma ampola? A ampola é o frasquinho que vem, que a gente dilui e faz uma seringa. Cada ampola a gente faz uma seringa. Então, para alguns pacientes, a gente vai ter 5 seringas no dia da aplicação. Entendi. É aquele vidrinho pequenininho. Exatamente. Com a droga dentro. Exatamente. Tá. Você tem algum caso, de um paciente seu ou nosso aqui, de uma experiência positiva, que teve bons resultados? Eu entendo. Nós temos diversos, né? Assim, eu entendo assim. Nós temos, por exemplo, crianças que não conseguiam caminhar, que tinham dificuldade de caminhar e que passaram a caminhar, claramente influenciadas pela aplicação de toxina botulínica. Nesse mesmo espectro, a gente tem criança, muito comum, crianças que andam na ponta dos pés, aliás, que é uma indicação também de toxina, e que a gente consegue melhorar isso, resolver isso sem precisar para frente, precisar de cirurgia, coisas assim. A gente tem adultos que melhoram essa função manual, muitas vezes não no pleno, não no perfeito, mas melhora para a funcionalidade do dia a dia, para a dona de casa conseguir fazer as suas atividades domésticas, para o senhor conseguir fazer algumas coisas de manutenção, trabalhos manuais. Então a gente tem sim diversos casos aí com boa resposta. Perfeito. Bom, pessoal, então é isso. Espero de verdade que essas informações tenham te ajudado de alguma maneira aí a se inteirar mais sobre o assunto. Nossos contatos aqui da Fisioclínica estão sempre aqui no final do vídeo, na descrição também. Se você tiver alguma dúvida, fica à vontade de ligar pra gente, vai ser um prazer receber vocês aqui. E é isso, um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço, qualquer dúvida deixa aí que a gente, na medida do possível, vai respondendo. Tá bom? Obrigado. É isso aí.